O Lucas Menezes pergunta o seguinte: parabéns, parabenizando a live. Sabe dizer se as cargas calculadas pelo capítulo 9, método dinâmico da norma, foram contrastadas com estudos numéricos e ou experimentais pelos integrantes da comissão de atualização da norma? Essa pergunta eu sei responder porque foi a professora Michelle Pfaio que atualizou o capítulo 9. Basicamente, o capítulo 9 atual, ele considera apenas o primeiro modo de vibração da estrutura. Então, a estrutura ela possui diversas frequências naturais e diversos modos de vibração. Atualmente, o capítulo 9 considera apenas o primeiro. A professora Michelle, então, com dados do túnel de vento, ela aprimorou a abordagem da norma, apresentando a contribuição para o primeiro modo de vibração e para o segundo modo de vibração. Então, sim, foi ela que fez esse contraste, essa comparação dos resultados da norma com os do túnel de vento. E, inclusive, a metodologia da norma foi aprimorada por ela. Parabéns pela iniciativa. Gostaria que fizesse uma breve explicação de que forma os ventos agem em estruturas provisórias, como no exemplo dos andaimes. A norma ela tem uma abordagem onde nós podemos calcular as forças nas barras, né? Então, no caso, o andaime, tipicamente uma estrutura tubular, por exemplo, daí a norma apresenta o procedimento de cálculo para as barras isoladas, e poderia utilizar essa abordagem para prever a força no andaime também. Porque, claro, como é uma estrutura provisória, né? Então nós podemos utilizar uma diminuição da velocidade do vento por meio daquele fator estatístico S3, né? O andaime vai ser uma estrutura provisória, não faz sentido projetar ele para um vento considerando em 50 anos. Então a gente pode diminuir a velocidade do vento, dado que é uma estrutura provisória. Então daí a forma como eu vejo agora para responder a pergunta seria calcular considerando as barras isoladamente e somar a força de cada uma delas. É assim que eu penso. Felipe Amorim, a análise dinâmica simplificada disponível na norma majora bastante a força do vento. Ela realmente representa uma aproximação dentro da realidade? Essa é a pergunta, peço desculpa para o Felipe, mas eu não sei responder, porque ou eu sei fazer a parte estática ou a análise dinâmica completa, que daí é a abordagem, o modelo discreto mais aperfeiçoado da norma. Nunca cheguei a calcular por meio da análise dinâmica simplificada. Então, daí eu não sei responder mesmo, Felipe, se ela aproxima bem o valor perto da realidade. Eu posso dizer que o modelo discreto, né, que é aquele mais aperfeiçoado, daí sim, ele aproxima bem a realidade. Qual a expectativa futura do uso do CFD em relação aos túneis de vento? Eu vejo como promissor. O problema hoje é que como as edificações elas estão numa região com vizinhança, modelar o edifício e a sua vizinhança resulta num problema muito complexo computacionalmente. Eu lembro que meus colegas de mestrado e doutorado, eles ficavam meses rodando as simulações, considerando uma direção do vento e considerando um edifício isolado. Então, imagine considerar a edificação com a sua vizinhança. Hoje é inviável simular isso, a gente não tem poder de processamento suficiente. No futuro, à medida com que os computadores forem evoluindo, eu não tenho dúvidas que o tempo de processamento vai diminuir e CFD é promissor nessa parte. Mas hoje, nada substitui o túnel de vento ainda. Nesse aspecto aí, Matheus, pensando em futuro também em termos de tecnologia e disponibilidade, existe uma tendência da gente utilizar processamento em nuvem. É uma coisa que as empresas estão investindo justamente para a gente tentar melhorar nessas questões. A gente não consegue viabilizar comprar uma máquina para fazer essas simulações, por exemplo. E as empresas elas estão concentrando grandes fazendas de processamento para poder fazer o aluguel. Então você vai lá, eu quero 1 hora de processamento de determinada estrutura que meu computador não tem essa capacidade. Eu acho que a gente está caminhando também para essa tendência. Sim, no meio acadêmico, inclusive, Ricardo, é justamente o que se adota já. Né? Então, tem esses centros de processamento, onde daí os pesquisadores mandam o problema para rodar, de acordo com a disponibilidade de cada um deles, e daí resolvem na nuvem, né, o problema do CFD. Lucas Menezes. Foi comentado sobre o efeito de vórtice da ponte Rio-Niterói. Tem conhecimento de alguma estrutura civil no país ou mundo que passou por comportamento crítico sob efeito de flutter devido ao vento?
Então, no país, aqui no Brasil, eu não me recordo de um acidente que tenha ocorrido devido ao flutter. Posso até estar enganado. Basicamente, o flutter, ele é um efeito que surge devido ao acoplamento do modo de vibração torsional com o modo de vibração vertical. Então, a ponte, quando incidido a força do vento, por exemplo, ela vai ter um deslocamento tipo assim, ela vai girar e subir. Então pode acontecer em pontes muito flexíveis, né? Lá no túnel de vento do professor Joaquim Blesman, na URGS, eles estudaram diversas pontes, e aí, dependendo do caso, pode acontecer no formato ter problemas de flutter, mas daí eles recomendam, né, a alteração do formato aerodinâmico, e esse problema, então, ele é evitado. Tem aquela ponte Tacoma, certo? O colapso Caso muito clássico. famoso, né? Sim, então, justamente. Todo vídeo de ressonância, algum... Sim, exatamente. Se vocês olharem lá a ponte da cama, ela vai ter uma deformada, ela vai se mover exatamente nesse formato, até romper, porque, enfim, por causa da... E a característica desses efeitos, né, é justamente que eles acontecem numa velocidade crítica, que é quando o desprendimento dos vórtices e a frequência natural da estrutura acabam coincidindo, certo? Então, daí a ressonância, ruptura. Mais uma aqui. Qual a sua opinião sobre as velocidades apresentadas nos 2 mapas de isopletas propostos? Qual você prefere? Se você preferir, nós vamos escolher, vamos mandar a carta para lá. Você vai mandar isso aí agora, viu, Matheus? A gente estava comentando com o Ricardo antes da live, né? Eu sou acadêmico, então a gente faz um julgamento técnico, assim, tem que ter um único mapa, né? Não faz sentido ter 2. Então não é questão assim de qual que eu prefiro, qual que seria dentro da nossa realidade, qual deles é mais adequado, certo? Podemos dizer assim. Nesse sentido, aquele mapa com as maiores velocidades do vento, que era o mapa da esquerda, elaborado pelo professor Assir Loredo Souza, eu acredito que ele reflete melhor com base nos dados que nós temos disponíveis. O mapa da direita, que também foi orientando do professor Assir, inclusive do Matthew Valles, ele tem alguns ajustes que foram feitos, onde causa muita diferença entre o valor que ele previu e o valor registrado da velocidade. Notem que tem uma diferença significativa entre os 2 mapas. O do lado esquerdo apresentava maiores velocidades do vento e do lado direito menores. Aqueles que eu prefiro, no sentido que eu acho tecnicamente mais adequado, para o que nós temos hoje de dados, é o do lado esquerdo ainda, que era com maiores velocidades elaborados pelo professor Assir. Essa é a minha opinião. Inclusive, eu faço parte do comitê, né? Daí na última reunião foram apresentados esses 2 mapas, né? E como a ABNT trabalha tem que ter uma concordância de todos os participantes, com 2 propostas não tem concordância, então o mapa não foi atualizado. Então a próxima versão da norma NBR 6123, que será publicada, ela vai ter o mesmo mapa antigo que foi elaborado lá na década de 70.